Olá, o programa de discussão de hoje aqui na Rádio Alesp vai falar de um tema importante para os estados brasileiros, o ICMS. As ideias de Bolsonaro sobre mudanças no ICMS de combustíveis têm encontrado aí resistência por parte de governos estaduais, já que causariam impacto sobre a arrecadação dos estados, efeito indesejado, principalmente nesse momento de dificuldades fiscais, porque passam as unidades da federação. Governadores de 24 estados, entre os quais Rio de Janeiro e São Paulo, se manifestaram por meio de nota sobre o tema, destacando que o ICMS é a principal receita dos estados para a manutenção de serviços essenciais à população. É exemplo aí de segurança, saúde e educação. Segundo os governadores, o ICMS no combustível responde, em média, por 20% do total arrecadado por estados com esse tributo, que também tem valores repassados aos municípios. Os governadores afirmaram que o governo federal deve abrir mão de receitas de impostos federais que incidem nos combustíveis, bem como mudar a política de preços praticada pela Petrobras. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o André Félix Ricota de Oliveira, que é advogado tributarista e sócio da São Martim Carvalho e Félix Ricota Advogados. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você por ter vindo, André Félix. Fala um pouco pra gente, né? Quer dizer, essa polêmica toda começou com aquela aposta, né, do presidente Bolsonaro com os estados e tal. Se você reduzir de um lado, eu reduzo do outro e tal. Só que não é factível, né? Não é um caso que possa ser feito realmente, né? Foi só conversa aquilo ali, né? Exatamente. O Estado, nenhuma unidade federativa tem autonomia para reduzir um imposto ou isentar o ICMS de qualquer produto de forma unilateral. Primeiro, teria que passar pelo CONFAZ. Sendo aprovado pelo CONFAZ, né, que é o órgão onde tem todos... Cada unidade federativa tem um representante. Que é Conselho Nacional... Fazendário. Fazendário. Isso. Tá. Cada unidade da federação tem um representante, mais a União Federal. Passando pelo CONFAZ, aprovando eventual benefício ou isenção fiscal, aí o Estado poderia adotar essa isenção. Mas, como você já apresentou, não é factível essa redução de imposto hoje, né? Os estados estão todos quebrados. O estado de São Paulo é o único estado que gosta de uma autonomia financeira. Então, não pode o presidente da República recomendar que os estados diminuem a sua tributação assim, como se fosse algo singelo, né? E isso acabou juntando os governadores de 24 dos 26 estados, mais o Distrito Federal, dá 27 unidades da federação. 24 das 27 unidades acabaram se juntando, fizeram uma nota, né, criticando o governo federal. Exatamente, seria uma irresponsabilidade, né, fiscal, né? A maioria dos estados estão quebrados hoje. Não dá para fazer chacota com o pinico alheio, né? Fala um pouco pra gente, né, da importância do ICMS, como que ele é repassado, para quem está em casa mesmo, que não entende de imposto, assim, só para a pessoa saber em casa como é que funciona a dinâmica do ICMS. O ICMS é o imposto que mais arrecada hoje no Brasil. Ele tem a maior representação orçamentária. É o imposto de competência tributária dos estados e do Distrito Federal. Que é o imposto cobrado sobre mercadorias e serviços. Não, é o imposto... na sigla imposto sobre circulação... Na sigla ICMS, na verdade, nós temos 3 impostos. É o imposto sobre operações de circulação de mercadoria, né, operações mercantis com mercadorias, o imposto sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e imposto sobre prestação de serviço de comunicação. Então, sobre esses 3 fatos geradores incide o ICMS mais o ICMS importação. Todas as importações incidem ICMS. É o principal imposto hoje do Brasil? É o imposto que mais arrecada e é o principal imposto dos estados, né? E também dos municípios. Uma boa parte dos municípios dos estados vivem desse repasse, né? Porque todos os municípios têm uma participação no ICMS. Então, se fizesse uma isenção do ICMS sobre o combustível, reduzisse a incidência do ICMS sobre o combustível, não só os estados seriam afetados, mas bem como os municípios. Ou seja, eu falei aqui, 20% da arrecadação hoje dos estados vem do ICMS dos combustíveis, né? É o que estão falando na imprensa. Eu não poderia falar isso, porque eu não pertenço a nenhuma Secretaria de Fazenda, mas a imprensa vem falando isso, os órgãos fazendários vêm falando esse número. Qual que é o impacto, por exemplo, de estados como São Paulo, né, que é o maior estado da federação, de abrir mão? Quer dizer, o estado não vai poder fazer uma série de coisas, né, se abrir mão. Sim, exatamente. Vai diminuir a sua receita, né, a sua arrecadação. E eu acho que eu sou contra os benefícios específicos. Vamos reduzir o ICMS do combustível. Não, se for para reduzir, reduz para todo mundo. Por que determinado setor vai ser beneficiado?
Os benefícios fiscais já são provados historicamente que não levam ao alavancamento da economia, a um progresso daquele setor que tem incentivo. Tem setores que tiveram incentivos a vida inteira e continuam tendo até hoje. Se retirar o incentivo, esse setor fala que não consegue sobreviver. Eu lembro do incentivo lá 2012, 13, da linha branca, né? O incentivo para os eletrodomésticos da linha branca. O Roberto tá aqui também tá lembrando também. Ó. Toda a crise econômica, eu não sei o que acontece com os nossos governantes federais, eles têm essa ideia, né? De reduzir o IPI da linha branca e do carro popular, como se isso fosse o suficiente para aquecer a economia. Para estimular o consumo, né? E não resolve, né? Não resolve, já é provado historicamente, como você bem falou. E vamos falar um pouco sobre essa questão da guerra fiscal hoje nos estados, né? Eu já vi, por exemplo, empresas se instalando na fronteira de 2 estados, né, para atender a demanda de um outro estado, porque o imposto era menor. Explica para a gente o que é a guerra fiscal e como que ela funciona. Bom, é muito comum numa federação a guerra fiscal, né? Então a gente tem esse problema não só no Brasil, mas eu tive uma aula, eu sou presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Pinheiros. E uma professora da Universidade de Bremen, da Alemanha, explicou como funciona a guerra fiscal na Alemanha, que é uma federação também. Então, sempre vai ter um pouco de conflito entre as unidades federativas, um achando que vai estar recebendo mais que o outro, mais do que merecia. A guerra fiscal é inerente à federação. O ICMS é o imposto que o Estado mais arrecada. Então, estados que têm pouca arrecadação de ICMS, não têm muita atividade mercantil, muita atividade econômica, estabelecem benefícios fiscais ao arrepio do CONFAS para que empresas vão para lá gerar empregos. E assim, você tira uma empresa de uma unidade da federação, levando ela para outra simplesmente para que tenha uma arrecadação de ICMS que antes não existia. Tentaram resolver a guerra fiscal com a Lei Complementar 2475, que os benefícios fiscais só poderiam ser concedidos se aprovados pelo CONFAS, só que essa lei é de 75 e não resolveu, né? A gente tem a guerra fiscal até hoje. Aí veio a Lei Complementar 160, que convalidou os benefícios fiscais que eram ilegais e inconstitucionais. Então a guerra fiscal acabou? Não acabou, ela existe até hoje. Explica pra gente melhor como que funciona a guerra fiscal, né? Geralmente o ICMS ele é cobrado, em que faixa que ele é cobrado e como que é esse incentivo que um estado oferece em relação ao outro? Tem vários tipos de benefícios fiscais para se instaurar né, a guerra fiscal. Qual que é a alíquota média hoje dos estados no Brasil, do ICMS? Então é assim, a guerra fiscal ocorre por causa da alíquota interestadual. A alíquota interna fica na faixa de 17% e 18% dos estados. A guerra fiscal se estabelece porque a alíquota interestadual, se vender da região norte, nordeste, centro-oeste e Espírito Santo para a região sul e sudeste, a alíquota é de 12%. Então já é inferior que a alíquota interna. E se você vender do sul, sudeste para a região norte, nordeste, centro-oeste, a alíquota é de 7%. Então, e o ICMS ele é devido ao estado de origem, da onde sai a operação mercantil. Então, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais são estados que recebem mais ICMS em relação a outros estados da federação. Gera mais. Uma forma de acabar a guerra fiscal, não sei, só testando na prática, é colocando que o ICMS é devido ao estado de destino. Então, aquele estado que consumiu fica com a arrecadação. Outra forma é acabar com essa questão da alíquota interestadual. É uma alíquota única. Qual que é a sua opinião? O que você acha melhor? Eu sou a favor de cobrar no estado de destino o ICMS, diminuir a guerra fiscal. É uma alíquota, e estabelecer uma alíquota única, acabar com essa história da alíquota interestadual, como se o Nordeste é uma região desfavorecida economicamente, mas sempre deu esses benefícios fiscais para no Nordeste, que continuou sendo uma região não privilegiada economicamente. Então mostrou que o benefício fiscal não está adiantando. Então, a alíquota única e ICMS devido no estado de destino. Uma outra medida que uns falam que seria inconstitucional seria o Estado, tudo bem, você tem autonomia, uma federação, que conceder um benefício fiscal ao arrepio do CONFAS, não recebe repasse federal. Porque um Estado que está dando um benefício fiscal é sinal que está sobrando dinheiro. Então, se está sobrando dinheiro, não precisa de recursos federais. E a partir disso, então, como é que você avalia cobrar no estado de destino? Vai mudar muita coisa hoje na federação? O estado que tem a economia aquecida vai receber. Não adianta para um outro estado dar incentivo fiscal, que ele não vai atrair empresas. Porque geralmente essas guerras fiscais atraem uma empresa para o seu estado para vender, muitas vezes, para o estado que ela era originária inicialmente, onde ela estava estabelecida inicialmente. Então, se é devido ao ICMS no destino, pouco importa, não tem como dar um benefício fiscal a título de ICMS para aquela empresa se instalar naquele estado. Eu já vi empresas mudando de local, já vi empresas se instalando na fronteira entre 2 estados, já vi, por exemplo, no Minas e Rio,
né, instala a 30 quilômetros da fronteira dos dois estados e, a partir disso, essa empresa distribui para os dois estados, faz todo esse esquema Exatamente. tributário, né? O estado oferece em relação ao outro e tal. Falando um pouco mais de tributos no Brasil, né? A gente tem aí uma reforma tributária em curso, parece que o Congresso agora tem a intenção de tocar essa reforma tributária agora em 2020. A gente já fez vários programas sobre isso e a gente vê que, a princípio, ela vai mudar nome de imposto. Ela não vai mudar, a arrecadação tributária no Brasil é alta, é mais de 33%, às vezes, chega às vezes 40%. O que eles querem, me parece, é extinguir alguns impostos. Tem uma proposta que acho que são 5, outra que são 9, né? Elas devem ser unificadas, ou o governo deve mandar uma outra proposta para o Congresso Nacional. Uma estava, acho que, na Câmara. Uma na Câmara e outra no Senado. Né? A de 5 na Câmara e de 9 no Senado. Como é que você vê aí, né, como advogado tributarista, a reforma tributária hoje? O que ela pode mudar? Assim, eu sei que a arrecadação de imposto não vai mudar muita coisa, só vai mudar o nome do imposto e tal, né? Para mudar a arrecadação, né, que todo mundo reclama da carga tributária, primeiro precisa fazer uma reforma administrativa. E os estados, o governo federal enxugar seus custos. Aí consegue verificar quanto precisa de receita, né, que o tributo é o maior meio de arrecadação dos entes políticos. Aliás, pagar tributo, além de ser um exercício de cidadania, é uma garantia ao direito de propriedade e à liberdade econômica. Então, pagar tributo não é mal. Mas a gente estava discutindo isso ontem aqui, falando de chuvas, né? O Estado, ele é bom cobrador, mas ele não é bom pagador, né? Aqui no Brasil, isso é um problema sério, né? Nós temos tributação pesada de países de primeiro mundo e o Estado presta serviço como se fosse de quarto, ou devolve esse dinheiro como se fosse um país de quarto ou quinto mundo. A gente chama de estado de mal-estar social. Exatamente. Né? E aí a gente estava falando dessa coisa, do precatório, que a pessoa às vezes estava com problema, choveu, inundou, a pessoa processa o Estado, ganha, ou qualquer dívida com o Estado demora anos para pagar, se paga, fica aquela, vamos dizer assim, enrolação, né? Então. Uma das ideias, até aproveitando, de reforma tributária era isso, acabar com a certidão negativa de débito. Porque, como você falou, o Estado é um péssimo pagador, é o pior pagador que tem. A União Federal paga os seus precatórios, o Estado de São Paulo paga atrasado, mas paga seus precatórios, mas tem municípios que não pagam precatórios, outros estados não pagam precatórios. Pois é, só a próxima geração, daqui a 2 gerações, é que vai receber aquele Exatamente. valor. Agora o contribuinte tem que ser o melhor pagador. Senão não consegue contratar com o Estado, não consegue receber do ente político. Então, quer dizer, o princípio da igualdade e isonomia não é aplicado. E falando também nessa questão de estados, de tributos no Brasil tem uma alta concentração de tributos no ente político federal, no governo federal. O governo federal, a União Federal tem competência para instituir 5 tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições gerais. Os estados e os municípios têm competência para 3 tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Contribuições de melhoria ninguém usa, é um tributo de difícil exigibilidade, de complexidade para se exigir o tributo do contribuinte. Os estados têm competência para 3 impostos apenas: o ICMS, que é a sua maior fonte de arrecadação, o IPVA e o ITCMD. Os municípios, 3 impostos: ISS, IPTU e ITBI, e a União Federal, 7 impostos. Mais a competência residual, quer dizer, se não tiver os impostos que não estão previstos na Constituição Federal, a União Federal pode prever outros impostos de incidência, outros fatos geradores para criar novos impostos. Então a gente tem um acúmulo de arrecadação na União Federal. E a vida acontece efetivamente nos municípios, né? Exatamente. E aí, como é que você vê essa concentração? Isso não é bom para a federação de uma maneira geral. Não, tanto que a gente está com a federação totalmente quebrada, capenga, né? Poucos municípios gozam de autonomia de verdade, né? Eu acho, lógico, merecia um estudo melhor, que deveria se pegar um tributo federal e repassar para o município. Fazer tipo um tributo, colocar um nome lá. Pegar o IPI, por exemplo, que é um tributo que não representa muita arrecadação para a União Federal, passa para os municípios. Algo nesse sentido. Eu acho que deveria melhorar a arrecadação dos municípios. Não, o pessoal fala hoje, menos Brasília e mais Brasil seria isso. Como é que você vê esse fundo de participação nos municípios e os prefeitos com pires na mão em Brasília? Aí é a questão da reforma administrativa também, Brasília né? E nos estados, né? Exato, né? Que não vai passar, mas quer queira, quer não, é uma boa ideia que o ministro Paulo Guedes falou, de município com menos de 5 mil habitantes
é não serem mais municípios, porque eles não têm condições de se manterem. Os recursos basicamente são para manter o poder político e não para ter desenvolvimento social e econômico no município. Não vai passar por questões constitucionais e a marcha dos prefeitos também em Brasília é muito forte, né? Então isso não vai acontecer Eu nunca. adoraria, é um sonho meu que tivesse uma reforma nesse sentido administrativo de reduzir o número de municípios, né? É uma discussão desde a década de 70 no Brasil. Se a gente abaixar o número de 5 mil, quanto será que cai? 5.500 municípios, deve cair para uns 3 mil, 4 mil, por aí. Eu acho que nesse número. Uma das ideias é que hoje não dá para implementar. Seria que município que não consegue se manter financeiramente não seria mais município. Só que a maioria dos municípios não consegue se manter hoje, né? Vou pesquisar aqui no Google, no Dr. Google, municípios de até 5 mil habitantes. Enquanto eu estou pesquisando aqui, vou te perguntar, vamos falar um pouco dessa guerra fiscal, né? De um lado os governadores, de outro lado a presidência da República e o governo federal. Isso não é bom para ninguém, né? Sempre a união, a conciliação é sempre melhor, né? Exatamente. Mas infelizmente, né, ninguém vai abrir mão dos seus recursos, né? Ninguém vai abrir mão, porque abrir mão de recursos é deixar de fazer projetos, obras até em ano eleitoral, né? Então isso nunca vai acontecer. E eu tô olhando aqui, vamos ver aqui se eu acho aqui umas notícias aqui. Impactaria hoje 1.254 municípios. Então, 3 mil de 5.500 cairia 200, 400 e pouco, uma coisa assim. Você tem, assim, exemplos de distribuição federativa de outros lugares do mundo, assim? Qual que seria, assim, um lugar ideal que você consideraria, por exemplo, sei lá, Estados Unidos, algum país da Europa, que a distribuição de imposto ela é mais benéfica? Para o contribuinte ou para os estados? A distribuição de imposto é benéfica para o cidadão. Para o cidadão? Bom, para começar, para a tributação ser benéfica para o cidadão, ela tem que focar a tributação sobre a renda. No Brasil, isso não acontece. A tributação aqui no Brasil privilegiou o consumo. Então, o que isso quer dizer? Quem tem menor poder aquisitivo, proporcionalmente paga mais tributo do que quem tem maior poder aquisitivo. Então, nos países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, privilegia-se a tributação sobre a renda. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que aquilo que compete ao Estado prestar à população, ele efetivamente preste. É assim que é a tributação ideal. Pois é, você tocou num ponto que eu já falei em outros programas aqui, que é um ponto muito importante, que as pessoas não discutem no Brasil, porque interessa para as elites, né? Que é o imposto sobre grandes fortunas, né? A maioria dos países desenvolvidos tem esse imposto sobre grandes fortunas, e aqui no Brasil a gente não tem esse imposto. Seria muito útil, seria uma arrecadação fantástica para o governo, mas ninguém quer mexer, vamos dizer, entre aspas, nesse vespeiro. Ninguém quer mexer nisso porque afeta as elites estão no comando. Então, assim, como é que você vê o imposto sobre grandes fortunas? É a necessidade dele? Então, o imposto sobre grandes fortunas é um imposto que facilmente você não precisa pagá-lo. Fazer um planejamento tributário ou evitar a realização do fato gerador. Você fala aqui no Brasil? Exato, em qualquer país do mundo. Basta você mudar o seu domicílio fiscal. Então, o imposto de grandes fortunas ocorre uma evasão de divisas. Pessoas milionárias, como bem ricas, bem-sucedidas, mudariam de país, não pagariam imposto. É o que aconteceu na França. A gente tem aquele exemplo daquele ator francês, o Gérard Depardieu. Ele foi para a Bélgica, depois foi para a Rússia, etc. E depois falou assim, ele não é francês, ele não é patriota. Ele falou, claro que eu sou francês, eu amo a França, mas não quer dizer que eu vou ficar pagando tributo à torta direito. Então é um imposto que efetivamente não traz resultados econômicos. Facilmente você consegue... Então, na verdade, você pode ter uma evasão de divisas. Então, né? A gente já tem uma debandada de brasileiros aí depositando nas Ilhas Caimã, nos paraísos fiscais. Não só paraíso fiscal, mas mudando seu domicílio fiscal. Ele não reside mais no Brasil. Tá, e aí... Ele não é mais contribuinte aqui no território nacional. Não tem um jeito da gente achar um meio termo aí, um caminho alternativo? A tributação no Brasil hoje é pesada para todo mundo. Como ele privilegia o consumo, mas proporcionalmente é quem tem menos benefício econômico. Mas privilegia as pessoas mais ricas. Porque proporcionalmente as pessoas mais ricas pagam mais tributos. Proporcionalmente. Menos tributos. Menos tributos. Proporcionalmente à sua riqueza. Mas a pessoa mais rica, como se ele for empresário, se ele tiver folha de salários, ele paga muito tributo. O Brasil é o país que tem a maior tributação sobre folha de salários.
Folha de salário é custo. É uma despesa do empregador. E o Brasil vai lá e incide tributo sobre tributo, encargo sobre entrada sobre a folha. E Então você vai falar, então tem alguém que é beneficiado no Brasil? Bom, você pode até dizer que no Brasil não tem tributação de dividendos. Quando há distribuição de lucros, o empresário ou sócio de uma pessoa jurídica não tem a tributação do imposto de renda. Só que eu concordo da tributação sobre os dividendos desde que reduza a carga tributária. Há estudos que não adianta você aumentar a incidência de tributos, ou aumentar a carga tributária, que vai aumentar a arrecadação. A famosa curva de Laffer. Se eu não me engano, é o Plano Nobel de Economia, que chega a um ponto que está tão pesada a carga tributária que o que começa a acontecer? As pessoas quebram, vão para a informalidade, ou começa a surgir muita sonegação fiscal. Isso me parece familiar. Isso está acontecendo aqui no Brasil? O Roberto está aqui apontando aqui. Está acontecendo tempo, aqui. Faz tempo. Então, quer dizer, a gente Mas o sonegador é uma pessoa má, ele não quer sonegar. É que muitas vezes tem setor, se ele não sonegar, ele não sobrevive, né? O quanto que essa informalidade que está crescente, né, pode dificultar a arrecadação de impostos? Ela dificulta e muito, né? Quer dizer, daqui a pouco a gente não vai ter a gente já tem uma grande parcela da população longe da mão do Estado, e gerar imposto, você cria todo um retorno aí, apesar do retorno ser falho, né? Mas é necessário também, né? Exato, porque o tributo incide sobre manifestação de riqueza. Então, para melhorar a arrecadação, todo mundo tem que gerar riqueza ou ter riqueza. Então, como você tem 13 a 15 milhões de desempregados, e falam que em torno de 40 a 50 milhões em trabalhos informais ou já nem procuram mais empregos. Então, a gente tem uma massa aqui falando de em torno de 60 milhões que não geram riqueza. Não, então, não gera nenhum recurso para o Estado e vivendo em condições subhumanas, né? O que a gente pode fazer nesse momento de ação? O que tem de iniciativa no Congresso? Você estava falando comigo antes da gente... Tem a PEC 48. PEC 45. 45? Então, a PEC 45 é o que está na Câmara dos Deputados, né? É um projeto, inicialmente, do CCCIF aqui de São Paulo, né? Que é um grupo ligado à GV, que a ideia não é de diminuir a carga tributária. Porque além de a gente ter uma carga tributária alta no Brasil, o custo de conformidade, né? O que é o custo de conformidade? O custo para você pagar tributos e cumprir todas as suas obrigações com o fisco é muito alto. Então é desburocratizar isso e diminuir esse custo de conformidade. Deixar mais simples o recolhimento do tributo. Então nessa PEC 45, que não vai reduzir a carga tributária... Nenhuma dessas medidas reduz a carga. Ninguém quer abrir mão de receita. Nenhuma reduz. A discussão de abrir mão de receita veio agora nessa aposta aí do Bolsonaro com os governadores, né? Beira o populismo, né? Um discurso sem fundamento. Se ele falar, está sobrando dinheiro, vocês estão tributando demais o combustível é um bem essencial para a população. Não, você privilegiar o combustível que não é ecológico, nem isso faz sentido, né? E olha que a gente tem uma iniciativa inovadora no mundo inteiro, que é o etanol, né? Que é nosso aqui, enfim, que é super ecológico e tal, que pode ajudar uma indústria, principalmente aqui no interior de São Paulo, né? A indústria a gente chama Alcrosucalcoleira, né? É um nome grande e tal. Quais são os caminhos, assim? Você como um advogado tributarista, né? Quais são os caminhos aí que a gente pode... Você é sócio, né, do escritório de advocacia, imagino eu que vocês devam ter também uma carga tributária pesada, né, também, é um setor aí, né, enfim, de serviço e tal. O que a gente tem de caminhos aí? Que caminhos a gente pode adotar no futuro para equalizar essa distribuição de tributos entre governo federal, estados e municípios? O que você vê aí de horizonte aí nessa história? É uma pergunta bem difícil de responder. Não, eu sempre uso aqui, a gente faz o exercício, todo programa que eu faço, a gente faz exercício de futurologia, né, que é uma coisa completamente difícil, é complicado, né? Mas eu acho que isso dá dá um panorama, assim, faz com que as pessoas que estiverem ouvindo, ou o telespectador, consigam enxergar um pouco o cenário futuro, mesmo que ele seja, às vezes, ele não vai acontecer. Então eu vou responder assim, seria melhor que voltasse ao passado. Como que era no passado? A tributação que a Constituição Federal de 88 previu inicialmente. O Sistema Tributário Nacional. Que o COFINS, a alíquota era 2% sobre o faturamento e acabou. O PIS era 0,65%.
Hoje você pega o PIS, COFINS, é um tributo cheio de retalhos, é monofásico, substituição tributária, cumulativo, não cumulativo. Então coloca a 2,65. A tributação sobre a folha, diminua a tributação sobre a folha. O imposto de renda, pessoa física, que quem paga tributo indevidamente nesse Brasil é o trabalhador, que tem a retenção na fonte. Esse é o tributo mais injusto que existe, na minha opinião. Fazer uma tributação progressiva efetivamente. Cada alíquota representando uma classe econômica. Não ali, você pega nas alíquotas da isenção, alíquota de 7,5, 15, não, é praticamente uma classe só. As outras classes A, B e C, tá todo mundo na 27,5. E a da E, dependendo da sua classificação, a C é quase a mesma alíquota. Então, fazer uma progressividade de verdade. As deduções do imposto de renda, que possa deduzir tudo com a educação. Por que tem uma cota, uma faixa? A educação é um dever do Estado. Se o Estado prestasse direito, eu não precisaria contratar um colégio particular. Então, se o Estado for ineficiente, eu contrato um colégio particular, eu posso deduzir tudo do meu imposto de renda. Porque renda não é rendimento. Renda não é salário. O meu salário como professor, ele é retido na fonte. E aquilo lá não é meu ganho. Renda é um plus no meu patrimônio. É uma riqueza nova. É o lucro da empresa. Na pessoa jurídica é fácil ver o que é renda. Na pessoa física é meio difícil. Mas eu posso classificar a renda na pessoa física, é o quanto eu ganhei, menos minhas despesas necessárias para aquele ganho. Então, educação, saúde, eu diria até aluguel. Eu cheguei até o absurdo, falar aluguel. Ué, todo mundo tem direito a uma moradia? Então deduz o aluguel também. Só que isso é algo que... Utópico. Utópico, os governos não vão querer. E tal. Como é que está o Congresso Nacional nessa discussão aí da reforma tributária? Você acha que vai avançar esse ano? Eu acho que a PEC 45 parece ser a mais forte. Vai facilitar a arrecadação, mas não vai melhorar a carga tributária. Você tem ali um Rodrigo Maia, que é o presidente do Congresso, com uma vontade política, né? Eu já vi em alguns programas ele falando. Tem muita vontade política, tem muito comprometimento. Ele conhece bem, né, como funciona a Câmara dos Deputados. É uma liderança, né? Mas, assim, vai melhorar a tributação sobre o consumo. São 5 impostos, são 5 tributos. É o PIS, COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Só isso, que é a PEC 45. Pegar esses tributos e juntar num só. Uns discutem que isso fere a competência tributária dos estados e dos municípios. Fere o Pacto Federativo. Porque os estados não vão poder legislar mais sobre o ICMS. A legislação vai ser legislação federal. Aí vai ter um comitê de arrecadação que depois vai fazer o repasse para os estados e para os municípios da sua participação, né, no IBS, nesse novo imposto, o IBS. E aí os estados e municípios não terão autonomia e ficarão dependentes dessa análise ou desse fator de distribuição. Fator de distribuição. E esse comitê pode ser, inclusive, manipulado pelo governo. Não por eles, mas o governo. Não pode dizer, né? Não? Que manipulado, não, que nem foi instaurado, né? Entendi. Não dá, mas assim, quando você tem autonomia? Quando você tem independência financeira. E a base da federação é isso. O Estado abre mão da sua soberania, mas goza de autonomia para viver numa federação, num país soberano. Quanto que essa reunião aí dos governadores, aí, essa emissão dessa nota, quanto que isso pode ajudar aí para que os governadores pressionem o Congresso em termos de novas medidas que ajudem os estados a ficarem um pouco mais independentes, estados e municípios um pouco mais independentes do governo federal? Mudar esse desequilíbrio, né, que tem no Pacto Federativo. Você pegar a arrecadação, a União Federal fica praticamente com quase 70%. Os estados ficam com 20 e poucos por cento e os municípios ficam com 5% da arrecadação total. E o município que deveria ficar com a maior parte, né? Não sei se você concorda comigo. Eu concordo. Uma boa parte, pelo menos, né? Não digo a maior, mas uma boa parte. Muito maior do que eles recebem hoje. Deve receber o quê? 5%? 7%? 5,8% que falam. Pois é. Sendo que tem São Paulo, que é um município que arrecada muito, né? Então, se tirar São Paulo, deve diminuir muito ainda esse índice, esse percentual. Tá certo. O programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Eu gostaria de agradecer a presença do André Félix Ricota de Oliveira, que é advogado, tributarista e sócio do escritório Samartim, Carvalho e Félix Ricota Advogados. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência, obrigado e até o próximo programa.